Olá, eu sou Cristiane Salles, jornalista, eu sou apresentadora também aqui na TV Amazônia, Rede Super de televisão, Santarém, Pará, e hoje vou estar mediando a nossa conversa aqui no Amazônia News Weekend. É um momento, um evento, na verdade, que marca aí o lançamento do blog de notícias, o TV A7 News. Esse que é um canal que vem reforçar os nossos conteúdos de informação, trazendo até você, claro, informações com credibilidade, seriedade e a compreensão dos fatos, certo? E nós seguimos aí nessa linha de entrevistas com personalidades, líderes de diversos segmentos aqui da nossa região, em Santarém, e hoje, nesse momento, nós vamos estar conversando sobre o novo normal, no ensino superior. Mas antes disso, eu quero chamar o nosso convidado, o pastor Luciano Pedrosa, publicitário e também diretor da TV Amazônia. Ok, Cris, quero agradecer a oportunidade mais uma vez, dando continuidade ao nosso evento de lançamento do blog de notícias, TV A7 News, e hoje o privilégio é maior ainda porque o nosso convidado é mais uma personalidade muito importante da sociedade santarena e da região e vem a brilhantar o nosso evento com a sua participação. Então eu até motivo a todos que estão nos assistindo agora que não saiam, que não percam, porque realmente teremos muitos assuntos importantes e relevantes sobre educação no ensino superior no Brasil, no Pará e mais estreitando mais aí a informação aqui em Santarém e região. Ok. E essa área da educação do ensino superior, né, pastor, ela foi uma das áreas que sofreu um grande impacto com a pandemia, com toda essa situação aí, esse cenário, e as aulas presenciais, elas acabaram virando aulas remotas, né? Tudo pelas plataformas digitais, até então, desconhecidas por algumas pessoas, por professores, por alunos. O aluno e o professor, eles precisaram aprender rapidamente a ministrar o conteúdo em uma sala virtual, certo? Então, nós vamos falar sobre esse novo normal no ensino superior, quais são os impactos e também as expectativas. Para essa entrevista, nós convidamos o doutorando e mestre em Engenharia Biomédica, MBA em Alta Gestão de Instituições de Ensino Superior e atualmente é reitor do Centro Universitário da Amazônia, o NAMA Santarém. É com muita alegria que eu gostaria de chamar o professor Elzo Vieira. Seja muito bem-vindo à nossa conversa, ao nosso Amazônia News Weekend. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente à TV Amazônia, a você, Cristiane, ao pastor pelo convite, para estar discutindo, né, levando informações para a população acerca, né, de um assunto tão relevante que a gente vai estar discutindo hoje, aqui nesse bate-papo que certamente vai ser bem, nós vamos interagir muito bem e nós vamos tirar aí algumas dúvidas da população acerca, né, desse novo cenário que a gente tem trabalhado aí nos últimos 3 meses. Certo. Reitor, então as pessoas falam muito a respeito do normal. Que normal é esse? Que conceito novo também é esse que surgiu nesse período de pandemia, né? Então, como deve ser o retorno às atividades presenciais dentro do ensino superior neste momento, né? As instituições particulares, elas estão preparadas, professor? Exatamente. Eu acho que, antes de nós falarmos um pouquinho desse novo normal, né, que vem sendo muito trilhado, né, nessa frase, o novo normal, a gente precisa compreender que nós estamos passando por um momento de pandemia. Então, quando eu falo de pandemia, é um problema muito macro que a gente precisa realmente compreender que o processo de retorno ele vai se dar de uma forma realmente mais lenta, né? E aí, aquilo que anteriormente a gente não considerava normal, a gente vai ter que considerar normal. Vou dar alguns exemplos aqui muito básicos para vocês. Por exemplo, o uso da máscara, né? Não era normal a gente utilizar máscara no nosso cotidiano, no nosso dia a dia.
a partir de agora, desse momento, principalmente visando essa fase delicada que a gente ainda está passando de transmissibilidade do coronavírus, a gente vai entender que é a normalidade usar máscara, né, dentro desse contexto. E alguns outros critérios que a gente utiliza, como, por exemplo, a utilização do álcool em gel, a utilização da higienização das mãos, são alguns conceitos, né, algumas premissas que, a partir de agora, a gente vai considerar como situações normais. E dentro do contexto da educação superior, a gente precisa realmente fazer uma adequação, né? Por quê? Porque realmente isso, a partir de agora, vai ser considerado o que nós vamos chamar de normal. E as instituições de ensino superior, de um contexto geral, elas vão precisar se adequar a esse momento para que esse normal ele realmente volte. Mas a gente não pode deixar de compreender que esse retorno, né? Eu sei que aí tem muita gente que está ansioso, como é que volta, se é todo mundo de uma vez, se é por etapa. A gente precisa compreender que nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com etapas, nós vamos trabalhar com fases, né? Porque a gente precisa compreender que a nossa vida, a nossa saúde é em primeiro lugar. Com certeza. Agora, o pastor Luciano Pedrosa tem uma pergunta para fazer. Fique à vontade, pastor. Obrigado. Na verdade, é um assunto que me interessa muito. Atualmente, eu tenho dedicação exclusiva na igreja, né, como pastor, e aqui a TV Amazônia é um braço, né, da nossa igreja, da Paz Church, mas eu também tive uma passagem que eu gostei muito pela docência no ensino superior, na área de comunicação também, assim como a Cris, coordenadora e professora dos cursos de comunicação. Eu também fui professor de publicidade e design em 2 faculdades privadas do Amapá. E naquele período, né, isso estou falando de 10 anos atrás, porque o tempo passa muito rápido, a gente tinha já as plataformas online, principalmente para o uso do professor, né, da gente distribuir conteúdos, da gente lançar notas, eu acho que eram os primeiros passos, né? E naquela época a gente já discutia a questão das primeiras faculdades EAD que apareciam, que estavam aparecendo no cenário brasileiro. Eu estou falando de um espaço, né, de um limbo aí de 10 anos. O senhor acha que a pandemia que surgiu de repente para todos nós, e aqui no Brasil um pouco mais recente que em outras nações, inclusive, qual o senhor acha que é o impacto de aceleração desse processo do ensino superior, da educação em geral, dessa migração das instituições que ainda estavam 100% presencial para essas plataformas online, o ensino à distância? Eu acho que, antes de falar, né, necessariamente esse tópico, é importante a gente frisar algumas coisas muito importantes dentro da educação superior, principalmente no que se refere à metodologia de ensino, né? Então, a gente acha que, até muito tempo atrás, a metodologia de ensino à distância não era possível, né? A gente formar um profissional com qualidade e um profissional realmente preparado para o mercado de trabalho. E isso já vem sendo discutido em muitos países, a metodologia que a gente chama metodologia híbrida, né? Onde, dentro desse contexto, o nosso aluno ele passa a ser o protagonista do ensino, né? Aquela aula tradicional, onde só o professor está ali na frente, ministrando aula, passando conteúdos, a gente diz que essa é uma metodologia já muito tradicional e uma metodologia ultrapassada, né? As novas metodologias de ensino fazem com que o aluno ele seja realmente o protagonista do seu próprio ensino. E, para isso, né, os próprios projetos pedagógicos dos cursos, eles já trabalham as possibilidades das instituições aderirem às tecnologias de informação e comunicação, as famosas TICs, né? Essas TICs, elas são realmente
pontos muito favoráveis que hoje são cobradas pelo Ministério da Educação e que as instituições de ensino precisam implantar, né? De modo com que o aluno tenha ferramentas possíveis para trabalhar. Então, a pandemia, eu posso assim meio que dizer que ela veio acelerar de uma forma mais intensa a adaptação de algumas instituições, né? Por exemplo, aqui na nossa instituição, nós já trabalhamos com plataformas digitais, né? Os nossos alunos já têm uma carga horária que trabalham dentro das disciplinas online, né? Que hoje é da carga horária de 20%, que também é preconizado pelo Ministério da Educação. Hoje, apesar de que o Ministério ele autoriza 40%, a gente está trabalhando na margem de 20%, mas o aluno ele já tem essa possibilidade de trabalhar dentro de plataforma. Então, de uma certa forma, né, essa migração digital, digamos assim, num contexto geral, nós não tivemos tanta dificuldade do ponto de vista do nosso discente, né? Porque o nosso grupo ele trabalha de uma forma muito forte a questão da tecnologia em questão no favorecer da educação, né, e do comprometimento do ensino do nosso discente. Agora, Ritor, só complementando essa discussão, parece que os protagonistas desse processo de transição, eu não sei se eu estou equivocado sobre isso, têm sido as faculdades e universidades privadas, principalmente. O senhor não acha que para ter um aproveitamento melhor nessa transição, o processo tem que ser inverso, vir de baixo para cima, em vez de cima para baixo, digo, do ensino fundamental, ensino médio, para que o aluno que se torna um acadêmico possa saber aprender, né? Saber aprender Exato. Através dessa nova ferramenta que realmente é muito diferente. Quem está acostumado a ter o professor na sala de aula, dando tarefa, tipo assim, mastigando o assunto, e agora o aluno se torna protagonista de algo que ele não está preparado para pesquisar, para escrever, né? O que o senhor acha disso? Exatamente. A gente faz sempre uma correlação do estudo que a gente teve lá atrás, né? A forma que, como nós trabalhávamos muito antigamente e a forma que a gente está agora. Então, hoje a gente percebe, por exemplo, que as crianças elas já nascem no meio digital, né? Hoje, algumas ferramentas utilizadas pelos próprios pais para entreter essas crianças é justamente voltar ele para o mundo digital, né? Isso favorece, logicamente, um ponto positivo, porque a criança ela já vai ter esse processo de adaptação. E as escolas, certamente, pastor, nesse período, elas certamente estão fazendo uma reflexão muito grande de trazer isso à tona nos seus projetos de formação educacional, seja no âmbito infantil, fundamental, né, a parte média e até a educação superior, porque a gente tem certeza que aquela escola, né, que conseguiu fazer uma adaptação imediata ou que já trabalhava, ela conseguiu continuar suas atividades. É claro, a gente tem um grande problema, isso não é a nível de Santarém, é um nível até de Brasil, uma questão cultural. Eu acho que é tudo uma questão de cultura, né? Quando a gente trabalha a questão cultural, né, dentro do modelo educacional, a gente consegue vencer muitas barreiras. É o que a gente conseguiu, graças a Deus, ao longo desse período aqui na nossa instituição. Sim. Professor, quais são os prós e quais são os contras entre a aula à distância, né, e o regime hoje remoto? E qual a sua diferenciação? As pessoas ainda confundem, né, EAD e a aula em regime remoto. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Exatamente. Eu vou começar falando um pouquinho dessa diferença de modalidade de ensino, né? A modalidade de ensino à distância é aquela onde o aluno não tem possibilidade de fazer uma interação em tempo real com o professor, né? Ou seja, as aulas estão gravadas, os conteúdos estão postados e ele não tem essa possibilidade de fazer essa vivência em tempo real, diferente da modalidade remota, né? A modalidade remota dá a possibilidade do aluno fazer uma interação em tempo real com o professor. Ou seja, o que não está acontecendo ali naquele momento é apenas o contato físico, né? Mas o aluno ele está em tempo real com o professor e ele consegue fazer esse debate em tempo real, né? Em se tratando dessa metodologia remota.
Agora, uma das dificuldades que a gente tem, a gente não pode deixar de mencionar realmente, é a questão da acessibilidade a essas ferramentas por parte de alguns dos nossos discentes, né? A gente tem, sim, dificuldade, principalmente de internet, né? A internet hoje é um problema muito grande aqui na região, e vocês sabem que hoje, sem internet, a gente não consegue fazer nada nessa vida, porque tudo está linkado à internet, né? Seja um aplicativo, seja as aulas remotas ou até mesmo à distância, ou você se comunicar através das redes sociais, porque isso hoje está realmente no nosso dia a dia, a gente está antenado com isso, e a internet é um favor muito, né, favorável para que esse processo ele funcione, né? Mas é claro, esses processos eles são adaptáveis para que realmente a gente possa proporcionar aí um ensino diferenciado de qualidade. É importante frisar isso, viu, Cris? Que nesse momento os nossos docentes também se reinventaram, né? A palavra de ordem nesse momento é reinvenção. Eles se reinventaram para que eles pudessem ministrar a melhor aula possível para os alunos e que os alunos não ficassem prejudicados, né? Assim, momentos fantásticos foram montados pelos professores para que eles pudessem fazer o ensino de qualidade com os nossos acadêmicos ao longo desse semestre. Professor, uma pergunta aí que surgiu agora, não quer calar, né? A dança das cadeiras dentro do Ministério da Educação. Posso dizer assim, dança das cadeiras, né? E aí a gente traz à tona esse tema sobre falsidade com relação às informações dentro de um currículo, né, que tem um peso muito, muito grande, a gente sabe disso, um currículo Lattes, com informações falsas, até então esses são os dados, né, que foram repassados para a gente, mas a respeito disso, dança das cadeiras, qual a sua opinião, professor? Se interfere de alguma forma? Como? A gente sabe que a autarquia maior da educação é o Ministério da Educação, né? Então, quando se trata de Ministério da Educação, a gente fica um pouco preocupado enquanto instituição de ensino superior, porque todas as deliberações elas são feitas através do Ministério da Educação. Só para vocês terem uma ideia, ao longo desse período de 3 meses de pandemia, 3 meses e pouquinho, né, nós temos aí uma linha do tempo de 7 situações, entre portarias, entre medidas provisórias, entre notas técnicas, que justamente vêm do Ministério da Educação. Então, quando nós não temos esse suporte, né, autárquico para dar uma autonomia para as instituições de ensino, isso é importante frisar, gente, que as instituições de ensino superior, hoje, elas trabalham tudo pautada com as atividades que são deliberadas pelo Ministério da Educação, né? Por exemplo, a última portaria, que foi a 544, né, que autoriza as instituições de ensino ministrarem as aulas, né, em regime remoto até final do ano, mas as instituições estão se organizando para ver como é que fica isso. Então, a gente fica realmente numa situação muito delicada, né, numa situação dessa, de não ter um ministro nesse momento, ou então está passando por transição, porque a gente fica esperando uma resposta. Nós só podemos fazer alguma coisa, né, nas instituições de ensino superior se a gente tiver o respaldo do Ministério da Educação. Isso é muito importante. Nenhuma instituição de ensino, tenho certeza, né, que não faça nada que não seja de acordo, né, com as deliberações do Ministério da Educação. Então, é muito delicada, né, tá nesse impasse. Tem ministro, não tem ministro, então a gente fica aí numa situação muito delicada enquanto instituição de ensino superior. Mas, enquanto isso, nós vamos fazendo a nossa parte, né, daquilo que nos respalda, tá? Isso é muito importante colocar para a população acadêmica, para as pessoas que pretendem compreender mais a fundo o que é a educação superior, né, nesse momento. E aí, com isso, professor, as próprias diretrizes curriculares também foram afetadas, ou não? Influencia, sim?
Também, né? Na realidade, não. As diretrizes curriculares não foram afetadas, mas o que aconteceu nesse momento foi uma flexibilização, né? Na realidade, hoje o Ministério da Educação, ele flexibilizou, né, através da portaria 544, que as instituições pudessem ministrar aulas nesse regime remoto, né, até final do ano, até 31 de dezembro, então as portarias anteriores ficam revogadas. E também o comunicado SERES flexibilizou os estágios, né? A gente sabe que para manter e preservar a saúde dos alunos, a gente precisa ter muita cautela, né, em voltar eles para campo. Então, a instituição, né, não só a nossa, mas eu acredito que as instituições do Brasil estão se organizando para que essa prática e que esse estágio seja reorganizado, né, de forma a não prejudicar os nossos alunos e dar continuidade no semestre letivo. Reitor, eu tenho uma pergunta que eu acho muito importante para todos os que estão finalizando ensino médio ou querem cursar uma faculdade, que é sobre o Enem. A gente teve uma ampla discussão recente, no âmbito político, infelizmente no âmbito político, né, sobre o Enem. E parece que já foi decidido o adiamento por alguns meses, né, do Enem. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito desse assunto, sobre, de repente, a sua instituição também tem um posicionamento sobre o Enem, o adiamento do Enem, e quais os impactos negativos esse adiamento pode trazer tanto para os acadêmicos, para os futuros profissionais e também para a própria estrutura das universidades, das faculdades. Isso. Hoje mesmo eu escutei no Jornal do Meio-Dia, né, o superintendente, né, de educação do Ministério da Educação falando justamente esse ponto do adiamento das provas do Enem. O que eles fizeram? Eles trabalharam uma enquete, né, com aqueles alunos que já estavam inscritos para colocar a melhor data. Parece-me que as datas que foram mais elegidas pelos alunos que vão prestar o exame foi no mês de maio, né? No maio de 2021, né? Isso tem um impacto porque, primeiro, nós teremos um impacto no início de calendário letivo, né, das instituições de ensino, né, superior para os que vão ingressar em 2021.1. Acredito que isso vai ter que ser reajustado entre as instituições, mas também a gente não pode deixar de lembrar que o exame, por ser nacional, a gente precisa pensar como um todo, né? Muitas instituições de ensino, né, público, mais precisamente, paralisaram as suas aulas e os alunos estão sem aula, né? É aquela coisa, se eu não tenho possibilidade de ter acesso a uma ferramenta tecnológica, né, alguma plataforma digital, que é o caso de muitos desses alunos do ensino médio, a gente precisa também pensar no impacto que isso pode trazer para o ingresso da pessoa na educação superior, né? Inclusive, eles estão trabalhando uma forma de lançar um aplicativo de simulados do Enem. Mas veja, não é todo mundo que tem celular, não é todo mundo que tem internet, não vão ser todos os alunos, né, desse público que vai ter condições, né? E do ponto de vista da instituição, né, de educação superior, principalmente as instituições privadas, a gente vai precisar se ater a isso e fazer certamente uma adaptação. Eu acredito que nós vamos pensar nisso, né, para oportunizar, porque é aquilo, nós vamos voltar, mas em um normal diferente. Aquele normal, por exemplo, que a gente tinha de iniciar o semestre letivo ali pelo mês de fevereiro, talvez com essa mudança a gente pode repensar o calendário acadêmico, né? E também eu acredito que o Ministério da Educação possa pensar uma maneira de flexibilizar a quantidade de dias letivos mínimos dentro do calendário, porque a gente tem, e justamente tentar, né, se adequar até que a gente consiga reajustar todo esse processo, né? Uma coisa é certa, é muito delicado voltar, ter o Enem de forma presencial.
né? Eu acredito que tudo que está se trabalhando é um planejamento, né? Uma forma de planejamento, mas que só quando chegar próximo é que realmente vai se entender se vai ser possível realizar ou não. Agora, reitor, as instituições particulares continuam, então, com os seus vestibulares e não vai afetar o 2021.1, porque vocês poderão formar turma através de vestibulares próprios? O que acontece? Nesse momento, nós estamos com vestibular para ingresso em 2020.2 ainda, né? Certamente, nós vamos nos reunir com o nosso Conselho Superior para verificar que estratégias nós vamos utilizar para 2021.1, de modo que não afete, né, os alunos que ainda vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio. Até porque muitas escolas, como ainda está se trabalhando como vai ser esse retorno das escolas estaduais, muitas das escolas ainda não cumpriram o calendário acadêmico referente ao primeiro semestre, né? Então, certamente, isso vai ter um impacto muito grande para a gente e nós vamos nos adequando, né? A gente quer tranquilizar as pessoas que ainda estão pendentes, né, de concluir o ensino médio, que certamente nós vamos ver uma maneira para que no final tudo saia como foi planejado, de forma bem tranquila. Ok. Reitor, nesse período, o psicológico das pessoas, de uma certa forma, ele foi afetado, né? Nós enfrentamos isolamento, distanciamento, ficar sozinho em casa, não ver mais ninguém, enfim. Conceitos que foram surgindo e nós tivemos que nos adaptar realmente a esses conceitos e vivemos na pele tudo isso. E, claro, tem a questão psicológica, né? E aí eu pergunto para o senhor reitor, de que forma esse outro lado ele foi trabalhado pela instituição com os seus docentes, tendo em vista esse contexto aí? Exatamente. É aquilo, né? Nós realmente não estávamos preparados para essa situação, né, toda, né? Eu até lembro de uma fala de uma consultora do Ministério da Educação, que ela diz assim, nenhuma pessoa no mundo, né, fez uma previsão que a gente pudesse passar por uma situação dessa em 2020, né? Chega o final do ano, mudança ali de ano, virada de ano, a gente deseja só coisas boas, né? Mas infelizmente aconteceu e a gente precisou seguir, né? Professora, do ponto de vista, né, dos nossos docentes e discentes, como foi uma coisa assim muito impactante, eu tenho certeza que os nossos professores, né, os nossos alunos, eles conseguiram, né, acompanhar esse processo, lógico, não do início de uma forma muito tranquila, mas ali a partir do segundo mês, de modo a entender o problema mundial. Eu acho que essa questão do entendimento, de compreensão, que é um problema geral, faz com que a gente tenha um olhar diferenciado, né? E aí, dentro da instituição, por exemplo, nós temos o nosso núcleo de atendimento ao estudante, que dá apoio para o professor, mas que nesse momento do distanciamento, que não teve condições de ficar meramente ali presencial, a parte digital nos ajudou muito a minimizar isso. A gente fala como uma forma de minimizar, né? E isso realmente fez com que o nosso semestre seguisse de uma forma mais tranquila, digamos assim, né? E menos afetada. Acho que despertou mais saudade também nesse período, né? Exatamente. Eu acho que esse retorno, que a gente vai chamar de retorno gradual, né, vai cada vez mostrar de quanto é importante, né, ter esse contato também com as pessoas, né, do abraço, da fala, né, da forma de tratar, enfim, uma série de situações, né, que engloba aí esse contexto, né, mental, digamos assim. E a valorização. Pastor Luciano, mais alguma pergunta? Eu queria pedir para o reitor, né, que é um gestor na área de educação,
deixar uma mensagem para os jovens e as pessoas que têm sonhos profissionais de crescimento, desenvolvimento pessoal, a respeito de como, assim, a educação, né, hoje em dia, superior, ficou mais acessível. Existem várias formas de acesso. O que há anos atrás parecia para muitas famílias algo impossível por questões econômicas e sociais, hoje existe uma democratização, né, no ingresso do ensino superior. O que o senhor poderia dizer para as famílias de Santarém, talvez aquelas mais simples, que os pais não tiveram acesso e os seus filhos agora vivem essa nova realidade, né? Esse novo momento. E o novo normal também não é só coisa ruim, talvez vai abrir mais oportunidades para mais pessoas poderem ter essa oportunidade de estudo em nível superior e sonhar muito alto e conseguir romper os limites sociais, culturais e familiares que nasceram. Perfeito. Você falou uma coisa muito importante, pastor, no ponto de vista da acessibilidade à educação superior. A gente fica pensando quanto tempo lá atrás as pessoas não conseguiam fazer uma graduação. Aquela pessoa que mora lá no interior do interior não tinha acesso à educação superior e hoje ela consegue, né, estar realizando seu sonho ou então já ter realizado seu sonho porque a educação superior chegou até a essa localidade. Isso é uma realidade nossa aqui de Santarém, do oeste do Pará. Nós temos, eu posso falar o nosso público, né, que nós temos aqui na instituição, nós temos aí vários alunos de todo o oeste do Pará, desses mais de 20 municípios da região oeste, nós temos alunos desde a graduação presencial, a graduação à distância, semipresencial. E o que eu quero assim dizer e deixar como recado é uma coisa, que do problema surgiu uma oportunidade, né? A oportunidade de que a vida ela tem que continuar. Eu tenho certeza que quando minimizar todo esse problema, né, as pessoas que se reinventaram, as pessoas que se ressignificaram, certamente terão um olhar diferenciado por parte do mercado. É uma coisa que eu digo sempre para os alunos, digo, você, né, que continuou, né, com todas as dificuldades, certamente você vai se tornar um profissional diferenciado. Porque, pastor, tudo na vida realmente é uma dificuldade, né? Eu sempre digo, eu fiz mestrado e doutorado fora de Santarém, eu tive que ir para São Paulo fazer o mestrado e o doutorado, e a cada viagem que eu ia para lá, eu disse, meu Deus do céu, eu estou saindo do norte do Brasil para vir para o sudeste, né? Onde você passa por várias situações, nós temos aí várias conexões de voo, não tem voo direto, você tem que ficar aqui, ir para ali, mas eu sempre tive isso comigo como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. E dizer que realmente a vida ela é um desafio, né? Nós não podemos desistir, né, dos nossos, né, sonhos. Eu acho que a oportunidade ela está aí na porta. Realmente a gente pode ver que a educação superior, ela de uma certa forma, ela está mais acessível para todas as pessoas, porque a gente tem aí vários níveis, várias metodologias, né? Seja educação presencial, semipresencial, à distância. E aquilo que muitas vezes as pessoas achavam que era impossível, por exemplo, estudar em uma instituição de ensino superior privada, né? Está muito mais perto, porque as instituições hoje têm várias possibilidades. Né? Nós temos campanhas de ingresso, nós temos crédito educativo, nós temos o FIES, nós temos o ProUni, ou seja, nós temos muitas oportunidades para os jovens, né? Para as pessoas. E eu digo, gente, o que vai mudar a nossa vida, o que muda a vida, o que movimenta a nossa vida, esse país, é a educação, né? É através da educação que a gente movimenta todo esse país, porque é através da educação que a gente forma pessoas e profissionais, né? Eu digo que um dos principais desafios nossos aqui dentro da instituição não é apenas
formar profissionais. Ah, você estuda enfermagem, você forma um enfermeiro. Você forma a pessoa do enfermeiro para lidar, né, com diversas situações, e aí vai dependendo, logicamente, de todas as áreas. E o nosso papel na educação superior é esse, né? A luta diária é essa. É fácil? Não. É difícil, né? Tem as turbulências, por exemplo, um momento como esse que nós estamos vivendo agora, nós passamos por muitas turbulências, obviamente, porque imediatamente nós tivemos que nos adaptar a um processo que não fazia parte do nosso dia a dia, né? Mas que a gente aprendeu. Eu acredito que toda e qualquer turbulência que a gente tem, uma hora vai acabar. E quando acaba, a gente se fortalece e sai muito mais forte, né? E eu posso dizer que nós aqui estamos saindo muito mais fortes, os nossos alunos, os nossos professores, e nós estamos aqui justamente para fazer uma educação superior diferenciada para o município de Santarém e para o oeste do Pará, porque nós temos muitos alunos, né, que fazem parte desses outros municípios. Excelente. Bom, professor, nós agradecemos, a conversa está maravilhosa, né? Nós poderíamos continuar aqui por mais um tempinho, falando e esclarecendo mais dúvidas aí, né? O papo realmente estava muito gostoso, mas nós vamos precisar encerrar, certo? Mas desde já agradecendo mais uma vez ao doutorando e mestre em Engenharia Biomédica, MBA em Alta Gestão de Instituições de Ensino Superior, o nosso reitor do Centro Universitário da Amazônia, o UNAMA Santarém, o professor Elzo Vieira, a TV Amazônia, a Rede Super de televisão, se coloca à disposição, professor, do senhor, da instituição. Nós sabemos da importância, como a UNAMA é pioneira no ensino superior aqui na nossa região. Nós queremos destacar isso, ressaltar isso, né? E, claro, as portas sempre vão estar abertas para a UNAMA aqui na nossa empresa, na nossa emissora, tá bom? Cris, e o blog de notícias, né? Sim, com certeza. Mais um canal de comunicação que a gente está inaugurando a partir de agora, né? E todo tipo de informações que a UNAMA quiser divulgar em termos de educação, de oportunidades para os jovens, para a nossa comunidade de Santarém, esse canal também vai estar aberto, assim como a emissora, que é a TV Amazônia, para a gente divulgar notícias boas, oportunidades, né, para o nosso povo santareno. Eu quero agradecer a sua presença, viu, reitor? Com certeza. Muito bom bate-papo, muito esclarecedor e nos dá também muita esperança que coisas melhores virão. Muito tranquilo, né, professor? Gostaria de agradecer a professora Cristiane, ao pastor, por essa oportunidade de estar conversando um pouquinho com a população de Santarém, para compreender, né, de todo esse processo que a gente está passando. Eu diria que é um processo, né? Não vamos chamar de problema, vamos chamar de processo, né? Que aí quando a gente chama de processo, isso minimiza, parece que a carga, né? Então, muito obrigado. Qualquer coisa eu também me coloco à disposição. Muito obrigado pelo convite. É isso aí, o nosso reitor do Centro Universitário da Amazônia, o UNAMA Santarém, fazendo sua participação aí conosco, nosso terceiro entrevistado durante o Amazônia News Weekend. Esse que é um evento que marca o lançamento do blog de notícias TV A7 News. E você também pode acompanhar a nossa programação pelo nosso canal no YouTube. Até a próxima!